Hoje nós vamos falar sobre a importância da carteirinha do CAF para a concessão do benefício de aposentadoria rural. Esse é um documento pouco conhecido pelas pessoas. Muitos trabalhadores rurais têm direito a ter essa carteirinha de forma gratuita e é um documento que pode ajudar você muito a alcançar um benefício de aposentadoria rural. Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Elvis Toneto, sou advogado, tenho escritórios na área previdenciária e quero te ajudar a diminuir a chance de você ter negado um benefício e, por consequência, ter reconhecido o seu direito e alcançar o tão sonhado benefício junto ao INSS, sem sofrer, sem ter que ficar na justiça, recorrendo e leva documento e muda e eles pedem outras coisas. A organização do documento é importantíssima e esse vídeo vai ser para te ajudar exatamente nisso. Poucos conhecem essa carteirinha aqui. Essa carteira pode fazer você conquistar o seu benefício de aposentadoria rural, mas não só o benefício de aposentadoria. Também benefícios por incapacidade junto ao INSS que você tem que comprovar a sua condição de agricultor. São vários documentos, tem uma lista muito grande de documentos que fazem você comprovar a sua condição de rural. Não importa se você trabalha na agricultura a vida toda. Para o INSS vai valer a documentação que você leva e comprova essa sua condição rural. Ainda, o seu grupo familiar, muitas vezes, dependendo do que eles fazem, se eles trabalham fora, trabalham no meio urbano, também podem prejudicar você para ter o benefício negado. Por isso da importância de estar com a documentação correta. Eu vou deixar aqui na descrição uma lista de documentos rurais que fazem você comprovar o rural. Mas o objetivo desse vídeo de hoje é falar especificamente sobre a carteirinha do CAF. O que é esse documento e por que ele pode te ajudar tanto? A carteirinha do CAF, ela é a antiga DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF. E ela virou o CAF, que é a Carteira da Agricultura Familiar. Nada mais é que um registro que o governo faz para poder entender a sua situação do seu grupo familiar, aonde você mora, o que você faz, quais são as suas atividades. Isso aqui é para quem está na agricultura, o trabalhador familiar, a pessoa que desenvolve lá, cria algum animal, produz alguma coisa na sua propriedade e tem isso como a sua atividade principal. E essas pessoas são considerados segurados especial do INSS. Então, se aposentam antes, o homem com 60 anos e a mulher com 55. Para isso, tem que ter comprovado mais de 15 anos na atividade rural e estar na atividade rural no momento do pedido. Isso não é só para esse trabalhador. Quem tem a carteira assinada também no meio rural, trabalha lá, comprova que é trabalhador rural, mesmo com carteira assinada, também consegue, mas esse trabalhador vai ter que ter a carteira assinada, a empresa vai ter que pagar os direitos dele, a empresa vai ter que pagar a contribuição para o INSS, que é diferente de quem trabalha na agricultura. Essa pessoa que trabalha na agricultura também tem o direito a se aposentar, também tem o direito de receber os outros benefícios do INSS. Pode se machucar, pode receber lá o auxílio doença, pode receber um auxílio acidente que quando fica com alguma sequela tem direito de ficar recebendo o INSS mesmo depois que melhora, que fica bem, daqui a pouco fica com uma perna manca, ou perde força, ou quebrou um braço, ou perdeu um dedo. Isso é muito comum no rural, a pessoa ter esse tipo de problema. E se ela consegue, mesmo sem as contribuições, sem pagar todo mês para o INSS, comprovando que ela está no meio rural, ela vai receber esse benefício, tanto o homem quanto a mulher. A mulher pode receber o salário maternidade, mesmo sem contribuir todo mês com um valorzinho lá para o INSS. Para isso, ele precisa comprovar a condição rural. Eu faço conteúdos, divulgo nas redes sociais para levar essa informação para as pessoas e eu recebo lá comentários das pessoas dizendo: ah, doutor, isso é mentira, eu fiz o pedido, eu não consegui. E eu não duvido, eu sei que o INSS ele pode dificultar o seu acesso ao benefício. Isso é normal, o INSS está sobrecarregado, tem pouco servidor, tem muito pedido, isso pode acontecer. Então, se ele acha uma brecha para negar, ele nega. Isso pode acontecer, daí você vai para a justiça, pega um juiz lá, às vezes a informação não chega bem mastigadinha para ele pode negar o benefício também.
Por isso da importância de ter toda a documentação rural que comprova que você está na condição de agricultor, o que você faz, o que você planta, o que você cria. Se essas informações estiver redondinha, o INSS não vai negar o seu benefício. Tá? E por que da importância da carteirinha do CAF? Porque ele é um documento gratuito. Ele é um documento que você pode ir até os locais do governo que fazem essa carteira e pedir, eu quero fazer a carteirinha do CAF. Pode dizer, vi lá no vídeo que essa carteirinha ela vai me ajudar a me aposentar, a ter meus benefícios no INSS sem contribuir. Por quê? Porque eu tenho os requisitos para isso. E quais são esses requisitos? Estar na agricultura, ou ter uma pequena propriedade rural, ou daqui a pouco arrendar uma areazinha e produzir com a família sem empregados, não pode ter empregado para ser segurado especial, tá? Se você contrata alguém lá de forma temporária, só na época da colheita, pouco tempo, até tudo bem. Agora, se você tem empregado fixo, você é desqualificado para ser segurado especial. Você vai se aposentar lá quando tiver o homem 65, a mulher 62, vão ter outras regras de aposentadoria, mediante contribuição ou, enfim, de outras formas. Aqui a gente está falando da pequena propriedade rural, aquela pessoa que trabalha com uma família na atividade, que desenvolve criar alguns animais ou plantar, que daqui a pouco vende a produção através do bloco também, ou que não tem bloco, mas que planta em casa, usa para o consumo da família, né? Essas pessoas têm direito, mas precisa ser comprovado. O CAF, então, essa carteirinha que você vai receber depois de fazer o cadastro, vai ter em casa com suas informações, seus dados bonitinho aqui para você apresentar, ela é feita normalmente na empresa de extensão rural do seu estado, tá? No Rio Grande do Sul, por exemplo, que é onde eu tenho meus escritórios, é junto da Emater. Então, cada cidade ou vai ter um escritório regional aonde vai ter lá um técnico agrícola, um agrônomo, né, um assistente social que vai receber as pessoas. E daí você vai lá e vai falar da sua condição rural, vai dizer, eu moro em tal lugar, eu planto, eu crio. E essa pessoa, esse extensionista rural, vai daqui a pouco fazer uma visita na sua propriedade, vai entender a sua condição e vai, de forma gratuita, fazer para você a carteirinha. Aí você vai ter o seu documento que comprova e você vai ter em casa a sua carteira, que é incrível. Mas lá vai ficar todo um relatório, tá? Que vai dizer aonde você mora, qual é o tamanho de área que você planta, quem mora com você, como essas pessoas participam. Vai dizer se você tem porco, vai dizer quantos porcos, se tiver galinha, vai dizer, se você tem ovelha, vai dizer, se você planta uma área de milho, vai dizer que você planta essa área de milho, para que você faz, uma área de arroz, uma área de feijão, batata, amendoim, enfim. O que você plantar e o que você criar vai estar nesse relatório. Desde quando você está naquela área, se essa área é uma área própria, se é uma área arrendada, se é uma área de posse, não precisa ser só o proprietário da terra, né? Às vezes você mora numa área que é uma área de posse, né? Às vezes é uma área cedida, alguém cedeu essa área, sua família mora ali, você não tem o documento da terra, não precisa ter o documento da terra. Você precisa comprovar lá para essa pessoa do governo que você mora naquela área ou que você mora em um outro local, mas que você tem aquela outra área próxima, né, na mesma cidade, no máximo na cidade vizinha, onde você se desloca, vai lá, produz, né, tem vaca de leite, acorda cedo, vai tirar leite. Então, vai ficar esse relatório lá no sistema do governo e é um documento que é válido por anos. Então, se você nunca fez a DAP, que antiga era a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é quando você fazia um financiamento rural, era obrigatório, o banco exigia que você fosse lá no extensionista, né, e ele fizesse esse documento e você levava no banco, eu tenho esse documento e é assim assado como é que funciona a minha atividade, aí o banco olhava e lhe dava o crédito. Antes funcionava para isso. Agora se ampliou, né, o Ministério da Agricultura ampliou isso aqui e fez a carteirinha, até mesmo porque o governo pode criar programas, não estou defendendo o governo ou de um lado ou de outro, não é isso. Estou dizendo que o governo ele vai conseguir ter acesso às informações até para direcionar programas para auxiliar essas pessoas, ou levar informação, ou levar algum programa para fazer um financiamento diferente daquela atividade. Enfim, não importa qual foi o objetivo do programa.
o do governo, com essa alteração. É uma alteração de pouco tempo, que trocou, agora não é mais declaração de aptidão ao Pronaf, é carteira da agricultura familiar. Ela reconhece o grupo familiar, o que planta, o que cria, e fica esse registro lá. Por que isso é importante? Na hora de fazer o pedido no INSS, você vai levar todos os seus documentos, que está aqui na legenda, dá uma olhadinha ali, os outros documentos que vão te ajudar. Bloco de produtor rural, certidão de nascimento, casamento, né, que mostra que você é agricultor, que você se declara agricultor, ficha do sindicato rural, se você também é associado lá ao sindicato rural, vai poder te ajudar também. E a carteirinha do CAF, então, te ajuda ainda mais, porque se você tem, por exemplo, 15 anos de agricultura comprovados no CAF, com os relatórios que essa empresa do governo fez de forma gratuita para você, na hora de você fazer o pedido no INSS, se for um pedido de auxílio-doença, você se machucou, se você está doente e não consegue trabalhar, está incapacitado, você vai lá no INSS, pede benefício, o INSS, eu quero um documento que comprova a sua condição rural. Você vai levar a sua carteirinha do CAF, vai lá na empresa que faz o CAF, a Emater, a Epagre, enfim, a empresa da sua região. Se você não sabe qual é a empresa que faz aí no seu estado esse trabalho, me bota aqui nos comentários que eu vou te dizer, lá aí no seu estado, quem é que faz essa carteirinha, tá? Aqui também na legenda, tá? O que você precisa escrito para você ir lá nesse local e pedir a sua carteirinha. Aí você vai levar na INSS a carteirinha e esse documento lá que a empresa fez, você vai, se ficar comprovado 15 anos aqui e você estando na condição rural comprovado pelo CAF, somente com esse documento, e é um dos poucos documentos que pode garantir isso, você vai conseguir o seu benefício com o INSS. Somente com esse documento. Aí você vai conversar com os conhecidos seus. Já fez pedido lá de aposentadoria ou de auxílio-doença? Eu fiz, me pediram um monte de documento, não deu nada certo. Porque os documentos estavam tudo errado, desatualizado. E você só com o seu CAF vai chegar lá, vai pedir, vai dar tudo certo. Eu com um documento só, vi lá um vídeo do Dr. Elvis lá, advogado na internet, e eu consegui o meu benefício. Porque você teve o documento certo, você evitou um problema de o INSS não acreditar na sua atividade rural porque você não tinha documentação correta. Mas um alerta, tá? Um alerta importante. Quem é segurado especial, quem é trabalhador rural, quem é agricultor, não quem tem a carteira assinada lá como trabalhador rural. Quem tem a sua atividade, quem cria ou planta alguma coisa. Para ser segurado especial, você não pode ser outra coisa, tá? Mas aí eu vou ter um MEI porque eu também eu faço um serviço de elétrica lá na cidade. Não, aí você descaracterizou o seu rural. Você tem que ser só agricultor, tá? Até mesmo lá o CAF, eles vão te dificultar para fazer se você tiver atividade urbana. Não, eu tenho lá o meu sítio, eu tenho minhas atividades, eu planto, eu crio lá, mas eu tenho um negócio na cidade, eu tenho uma empresa. Não. Aí você não pode ter o cadastro da agricultura familiar, tá? Ou até mesmo se fizerem o cadastro para você, na hora de fazer o pedido do INSS, eles não vão te dar o benefício, porque você tem uma vinculação urbana. Mas quem é só da agricultura, quem só desenvolve atividade rural, esse documento aqui é a chave para você ter o seu benefício negado. Gente, é isso, eu agradeço você ter chegado até aqui no vídeo. Eu peço para que você deixe aqui nos comentários, escreva alguma coisa nos comentários, que isso me ajuda o nosso vídeo a ganhar mais destaque dentro do YouTube, para que esse vídeo aumente o volume. Mas se inscreva aqui no canal, deixa um comentário, se tiver dúvida, deixa ali. Como eu falei no vídeo, se você não sabe aí no seu estado qual é a empresa que faz esse trabalho de cadastro e emissão do CAF, deixa aqui nos comentários, e no estado aqui do Acre, quem é que faz? Aqui na Bahia, aqui em Minas Gerais, aqui em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul é a Emater, mas se ficar dúvida, bota ali que eu também escrevo. Me siga lá nas redes sociais, tá aqui na legenda do vídeo, Elvis Toneto Advogado. Me manda uma mensagem lá nas redes sociais também, me pergunta se tiver dúvida. Eu, na medida do possível, tento responder todo mundo aqui nos comentários e lá nas redes sociais também, se a pessoa tiver dúvida. Como eu falei antes, agradeço quem ficou até aqui no vídeo. Esse é o conteúdo de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E vai aparecer aqui no cantinho um outro vídeo
que provavelmente vai ser de um tema importante você saber também. Clica aqui, assiste o outro vídeo e a gente fica por aqui. Tchau!